Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de análise de variável instrumental. O vídeo de hoje então é a parte 3 da aula 2 sobre estimadores para análise de variável instrumental. O vídeo de hoje então é sobre a parte 3 da aula, em que nós vamos conversar um pouco mais sobre estimadores para desfechos dicotômicos. No vídeo anterior, nós falamos do método de regressão por mínimos quadrados em dois estágios, em que nós estimamos o efeito causal da exposição sobre o desfecho através de um processo que a gente pode intuitivamente entendê-lo como duas regressões lineares em sequência. Na segunda regressão linear, então, y é variável dependente. E na situação então em que y for uma variável dicotômica, nós vamos ter uma regressão linear com uma variável dependente dicotômica. Como então que a gente trabalha com isso? Bom, primeira coisa, por que a gente se preocupa com a situação em que y é uma variável dicotômica? Porque muitos dos desfechos de interesse em epidemiologia, que é o contexto então da nossa disciplina, são variáveis dicotômicas. Variáveis do tipo doente ou não doente, curou ou não curou, vivo ou morto, morreu ou não morreu, e assim por diante. E para a gente estudar então desfechos dicotômicos usando variáveis instrumentais, nós vamos ter duas principais formas. A primeira delas vai ser a regressão por mínimos quadrados em dois estágios, como nós já discutimos na parte 2 dessa aula, ou uma modificação desse método, em que ao invés de a gente usar uma regressão linear no segundo estágio, a gente utiliza algum outro modelo de regressão, em geral, aí, regressão logística, estimando então razão de odds. E quando a gente vai então utilizar o método de regressão por mínimos quadrados em dois estágios ou uma modificação desse método? Isso vai depender então da medida de efeito que a gente tem interesse em calcular. Se a gente tem interesse em calcular diferença de risco, a gente vai utilizar o método convencional. E se a gente quiser calcular razão de odds ou alguma outra medida de efeito na escala multiplicativa, como risco relativo, por exemplo, a gente vai usar a regressão logística ou regressão de Poisson ou alguma outra regressão no segundo estágio. Usando então o método de regressão por mínimos quadrados em dois estágios convencional na situação em que o desfecho é dicotômico, é a mesma coisa que nós discutimos na aula anterior, em que nós temos o estágio 1, predizendo os valores da exposição com base no instrumento, e a regressão linear no estágio 2, em que nós fazemos uma regressão do desfecho como variável dependente nos valores preditos da exposição como variável independente. Nós temos aqui então um exemplo de modelo de estágio 2, cuja interpretação nós discutimos com bastante profundidade no vídeo anterior. E aqui então eu relembro que o nosso beta 1 é a estimativa de diferença média do desfecho entre expostos e não expostos. Essa interpretação, claro, pensando que x é uma variável dicotômica. Se x fosse uma variável numérica, seria a mudança em y para cada aumento de uma unidade na exposição. Relembrando, pessoal, que média é igual a proporção no caso de uma variável dicotômica. Portanto, nosso beta 1 é uma estimativa da diferença de risco. Mas e o erro padrão do beta 1? O problema, pessoal, quando a gente tenta modelar um desfecho dicotômico usando regressão linear, não é tanto na estimativa dos coeficientes, mas possivelmente nas estimativas do erro padrão. Afinal, distribuição normal dos resíduos, que é um dos pressupostos da regressão linear, não vai ser cumprido, caso o desfecho seja dicotômico. Porém, já foi demonstrado que, em geral, a regressão por mínimos quadrados em dois estágios fornece estimativas adequadas do erro padrão do nosso beta 1. Mas, se nós quisermos, nós podemos ser um pouco mais conservadores e utilizar outros estimadores, estimadores mais robustos do erro padrão, como o estimador de White-Huber ou mesmo o próprio Bootstrap. Vamos discutir agora, pessoal, como seria então a modificação desse método de regressão em dois estágios na situação de um desfecho dicotômico. Bom, o primeiro estágio seria como no método convencional, fazendo então uma regressão linear da exposição como variável dependente no instrumento como variável independente. E vamos então utilizar esse modelo para obter valores preditos de x que nós chamamos de x circunflexo, usando então a mesma notação do vídeo anterior. E no estágio 2, pessoal, é aqui que vai estar a diferença. Em vez de nós utilizarmos regressão linear, nós podemos utilizar qualquer outro modelo de regressão. Por exemplo, aqui, regressão logística. Então, como que seria esse modelo? O nosso logito, o logito de P, em que P é a probabilidade de sucesso do desfecho,
seria igual então ao intercepto mais o coeficiente de x. Então a gente interpretaria esse coeficiente de x circunflexo, né? Afinal são os valores preditos da exposição, que é o nosso beta1, como o log da razão de odds do efeito de x sobre y. Pessoal, aqui então eu estou apresentando as duas regressões realizadas de forma separada, o estágio 1 e depois o estágio 2. Mas, como nós discutimos no vídeo anterior, fazer essa análise dessa forma resulta em erro na estimação do erro padrão, em função de que a gente não leva em conta a incerteza na predição no estágio 1. Uma possibilidade da gente trabalhar com isso na situação da regressão de dois estágios modificada é utilizar a metodologia de Bootstrap. Então, como que nós faríamos essa análise, por exemplo, no Stata? Nós realizaríamos o estágio 1 de forma normal, fazendo então uma regressão linear da exposição no instrumento e utilizando esse modelo então para calcular valores preditos da exposição. E no estágio 2, então, ao invés de fazer uma regressão linear, nós estamos aqui nesse exemplo fazendo uma regressão logística, poderia ser outro modelo de regressão, então do desfecho nos valores preditos da exposição. Lembrando, pessoal, esses comandos não estão levando em conta a incerteza da predição no estágio 1. Notem que a gente está rodando a regressão no estágio 1, calculando os valores preditos e empregando esses valores preditos diretamente no estágio 2, sem nenhum tipo de correção com relação à incerteza da predição no estágio 1. Nós vamos fazer, então, como fazer isso na nossa aula prática, através da metodologia de Bootstrap. Resumindo, então, pessoal, essa situação em que o desfecho é dicotômico, a gente consegue estimar efeitos tanto nas escalas aditiva quanto multiplicativa. Se a gente tem interesse na escala aditiva, a gente pode utilizar o método de regressão por mínimos quadrados em dois estágios convencional, talvez utilizando algum estimador robusto do erro padrão. E se a gente tem interesse em estimativas de efeito na escala multiplicativa, a gente pode, então, alterar a regressão do segundo estágio para uma regressão logística ou algum outro modelo de regressão de interesse. Em geral, vai ser mais complexo para a gente estimar o erro padrão, necessitando, por exemplo, de estratégias como o Bootstrap. E tem uma outra situação que existem vários estimadores para desfechos dicotômicos além dessa metodologia que eu apresentei para vocês. E não tem um consenso claro na literatura sobre qual é o melhor. Afinal, esses diferentes estimadores fazem diferentes pressupostos. Na nossa disciplina, a gente vai conversar apenas sobre a modificação da regressão em dois estágios para estimar efeitos causais na escala multiplicativa, mas tenham ciência de que existem várias outras metodologias também para esse fim. Certo, gente? O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Nos vemos, então, na parte 4 da aula 2. Até lá!